Pessoal, iniciando a nossa aula sobre prostatectomia radical por adenocarcinoma, vocês estão vendo aqui uma próstata, tá? Próstata, mais vesículas seminais e ductos deferentes. Aqui nós temos a uretra proximal e nessa posição mais ou menos a uretra distal. Então, nesse exame da próstata, um dos primeiros passos é fazer o peso do espécie, certo? Então, ela vai ser pesada, a gente anota esse peso e, na sequência, tá? Como um segundo passo, as medidas, tanto da próstata quanto das vesículas seminais. Sempre 3 medidas, tá? Como vocês estão vendo, ele fez anteroposterior, fez a largura, né? Fez uma outra medida, que é essa aí, mais ou menos o comprimento, tá? Se mede também vesículas seminais, de preferência as 3 medidas, tá? Isso é o ideal, e não só fazer uma medida, como se vê em muitos lugares. Então, se faz 3 medidas das vesículas seminais, certo? E vai se anotando. Aqui vocês veem que a gente tem um laudinho padrão, que é para facilitar a digitação, né? E também para facilitar para nós na macroscopia. Agora, isso aqui já é digitalizado, então a gente faz direto no computador. E vocês vão ver o seguinte, que a gente tem 2 vidrinhos de nanquim, um verde e um preto. Aqui ele fez o seguinte, ó, ele colocou essa guia que vai identificar, então, as 2 uretras. Lá está a uretra distal, né? E a uretra proximal ou vesical. O que se vai fazer? A gente pinta a próstata para marcar margens. E como a gente considera sempre lado direito, lado esquerdo, a gente faz um lado, então, como a gente quiser. Aqui a gente fez verde o lado esquerdo, tá? Essa aqui seria mais ou menos a posição anatômica aqui para frente. Essa parte é lisinha, né? Então, essa parte não está em contato com a bexiga, que está em contato com a bexiga é essa mais cruenta. Então, vocês estão vendo que ele vai pintar o lado esquerdo de verde e vai pintar todo o lado direito de preto. Quer dizer, a gente vai olhar na lâmina e já sabe o que é direito, o que é esquerdo. Facilita muito para nós. E também se popa um pouco na questão do uso de cassetes e na confecção de blocos, né? Porque às vezes a gente fazia tudo separadinho, né? Agora ele está pintando, ó, o lado direito, tá? Tem que pintar também bem direitinho em torno das margens uretrais. Por quê? Porque tudo que a gente vai cortar vai representar um fator prognóstico importante. Tanto a neoplasia, o grau de Gleason, que é um dos principais fatores prognósticos, assim como o limite circunferencial, né, de toda a próstata, o limite nas uretras, tá? Extensão extraprostática ou não, e também extensão da lesão às vesículas seminais. Agora, depois que pintou, se usa ácido acético, que é um fixador de nanquim. Para o nanquim não se espraiar e não entrar para dentro da próstata quando a gente fizer os cortes. Tá? Mantém o nanquim bem sequinho, ele vai processar, não vai sair durante o processamento tecidual. Então, essa é a importância do ácido acético, que a gente usa em todas as margens. Bom, fazendo isso, eu sempre orientei o pessoal para primeiro retirar as margens nas uretras, tá? Porque depois que a gente já fatiou toda a próstata, fica muito difícil. E o ideal é fazer um cone das uretras. Cone, como esses cones laranjas de estacionamento. Então, se faz toda essa voltinha com, sei lá, uns 2 milímetros de profundidade, 2 a 3, tá? E toda essa circunferência do cone aí, ó, todo o cone vai ser incluído, tanto nessa uretra, que é a vesical, quanto na outra, tá? Ele aí acabou
que ele tentou fazer bem, com pouca espessura, então ele já deu uma desgarrada aqui, mas cortou direitinho, como se faz com cone uterino. Agora, a proximal, ela já é uma margem que ficou aqui um pouco maior, nem toda próstata é assim. Tem próstatas que são imensas e difíceis de fazer um corte bem bonitinho, bem adequado. Tem outras que vêm em partes, né? Porque o pessoal não consegue retirar bem quando já tem uma doença mais avançada. Mas aí tem o cone do limite uretral distal, tá? E depois vocês vão ver que ele vai fatiar, né? Todo ele, bem bonitinho, assim. Vocês sabem que fica fácil usando a guia para fazer a voltinha, assim, no cone, né? Fica bem mais tranquilo para sair bonitinho. E não sair muito, muito grosso ali. Então, lá tá os dois cortes, certo? Vocês veem que ele tá todo contornadinho aqui com a tinta. Isso vai nos servir de referência no exame. Ele tá fatiando porque a gente tem que incluir nesse sentido para poder ver a tinta, né? Ver a tinta e o parênquima, se tem lesão, se a lesão está chegando na tinta, não está chegando na tinta. Assim não é o modo correto de incluir no bloco. Ele tem que ficar assim, deitadinho, para poder ver margem e tudo. Ó, aí vai se colocando nos cassetes e vai se colocando atrás. Agora não é mais atrás da requisição, se coloca no computador, cassete número 1, número 2, margens uretrais 1 e 2, proximal, 2, 3 e 4, distal, sabe? Com inclusão total. Ó, vocês estão vendo que aqui é a tinta e aqui o parênquima. Então, a gente vai incluir nesse sentido e vai conseguir visualizar se tem ou não tem lesão. E é um fator prognóstico também importante. É preciso dizer assim, ó, tá comprometendo a margem na uretra, tal, né? Pelo componente padrão, sei lá, 3, 4, tantos milímetros de comprometimento. Aquele se usou 2 para uma uretra, a outra que era maior, né, que é distal, foram usados 3 cassetes. Aí, na sequência, se utiliza, o correto sempre era utilizar a faca. Agora o pessoal usa muito essa navalha de micrótomo, reutiliza para fazer o exame. Não é um material adequado, mas é muito usado. E a próstata vai ser toda fatiada, né? São fatias perpendiculares de 3 a 5 milímetros, mais ou menos. Tá? A gente sempre corta assim, eu costumo deixar um pouquinho de próstata aqui, para depois poder fazer um corte de transição próstata, vesículas seminais. Então, toda ela vai ser fatiada e todas as fatias dos dois lados vão ser examinadas por nós. A gente precisa tentar achar a lesão. A lesão na próstata é uma lesão irregular, mal delimitada. Às vezes, a gente não consegue identificar, né, na macroscopia. Se procura sempre áreas amareladas e firmes, ou muito brancas e firmes, tá? E o que a Sociedade Brasileira de Patologia nos recomenda? De pelo menos se fazer 3 fatias completas para inclusão em parafina. Uma, né, pegando base, outra lobo médio e outra de ápice, tá? Aqui a gente já vê que tem uma área um pouco mais amarelada, que pode ser neoplasia aqui, ó. Então, geralmente, a gente não consegue dar uma medida correta, a não ser quando tem um nódulo bem definido e amarelado. Então, vocês estão vendo que a gente tem aqui um nódulo brancacento e firme, tá? E nós vamos escolher, então, 3 fatias. Nos Estados Unidos, eles fazem inclusão total. Por quê? Porque o tumor é heterogêneo e a gente sabe que quanto mais incluir, maior chance a gente tem de encontrar componentes agressivos. Depois que se tira as 3 fatias, se divide em quadrantes, a gente vai saber o que é direito, o que é esquerdo.
o que é anterior e o que é posterior, né? A gente procura colocar separado. Então, se inclui esses três, pelo menos esses três cortes de cada região, ou dois de cada uma das três regiões. Se não encontrar lesão, tem que voltar na próstata e cortar mais, tá? Então, ele vai incluir os limites uretrais, as três fatias, pelo menos, cortada em quadrantes, referindo o que é anterior direito, o que é posterior direito, né? A margem circunferencial é esta, certo? Talvez aqui tenha um pouquinho de tecido extraprostático para a gente falar em extensão extraprostática. E depois, no próximo vídeo, vocês vão ver os cortes das vesículas seminais, tá bem? Então, é mais ou menos isso. Depois a gente monta o nosso laudo bem bonitinho. Mas aqui vocês estão vendo, aqui talvez tenha um pouco de lesão, aqui também, mas irregular. Tá bom, pessoal? Vamos para a parte 2, então. Até a parte 2.